noite, irmãos. É com grande prazer que venho aqui trazer a palavra de Deus ao coração de cada um aí na sua casa. E para começar o nosso culto, o nosso estudo bíblico, eu convido aos irmãos a acompanharem na tela ou abrir nas suas Bíblias o Salmo de número 39. Salmo de número 39, do versículo 4 ao versículo 6. Salmo 39, do versículo 4 ao versículo 6, que nos diz assim: Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, o comprimento de alguns palmos é a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como a sua sombra, e em vão se inquieta e amontou os tesouros, e não sabe quem os levará. Meus irmãos, esse salmo é muito lindo, esse salmo de Davi, a qual ele nos deixa sobre a vaidade da vida. Nós vivemos em um mundo que é corrompido pelo pecado, onde um dos pecados que são cobiçados por todos é a vaidade, é o reconhecimento. E esse texto aqui nos mostra sobre qual a nossa dependência de Deus, qual a nossa necessidade de um Deus, e mostra também o quanto o nosso Deus é grande, o quanto o nosso Deus é poderoso. Nos mostra sobre o quanto o nosso Deus nos conhece, o quanto o nosso Deus nos ampara em meio à nossa fragilidade e o quanto o nosso Deus nos acompanha todos os dias. É sobre esse Deus a qual nós vamos falar hoje. É sobre a qual esse Deus nós vamos conhecer mais hoje. Eu quero atentar os irmãos para isso. O nosso Deus conhece todos os nossos dias, todos os nossos passos e toda a nossa vida. Que nós possamos lembrar nesse momento de crise, nesse momento de medo e de angústia, que o nosso Deus ampara e zela por cada um de nós. Vamos orar com o intuito de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu carinho. Te peço, ó Pai, que cuide de cada um de nós. Que nesse momento que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, cultuando, ó Pai, aquele que nos ama, que é a Ti, estamos aqui, ó Pai, também com o coração quebrantado, pedindo perdão pelos nossos pecados. Te peço, ó Deus, que nessa noite possamos ouvir a Tua voz e aprender mais e mais sobre Ti. Agora passaremos para o nosso momento de louvor, onde vamos ouvir uma música que fala sobre como deve ser a vida do cristão, como devemos nos portar e como devemos afirmar esse compromisso com o nosso Deus. Ouvimos agora o nosso louvor.
Passando agora para o nosso momento de meditação da palavra, convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. E a palavra de Deus nos diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora e despede, pois as multidões, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo aos olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, para esses as multidões. Todos comeram, se fartaram, e todos os pedaços que sobrejaram recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Muito obrigado, ó Pai, por poder estar aqui cultuando ao Senhor ou falando da palavra do Senhor. Peço que o Senhor possa me usar e assim falar ao nosso coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse relato desse milagre a qual Jesus opera aqui é um relato muito importante, pois ele é relatado nos 4 evangelhos. Ele vem em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, e ele nos mostra sobre o quanto o nosso Deus é maravilhoso, o quanto o nosso Deus opera milagres em meio àqueles que necessitam. Meus irmãos, e o que eu quero tratar com os irmãos com o seguinte tema: a bondade de Jesus. A bondade de Jesus. Aqui nós vamos aprender o quanto o nosso Deus é generoso em meio às dificuldades do seu povo, em meio às necessidades do seu povo. E nós podemos analisar, em primeiro lugar, o olhar de Jesus. Aqui no versículo 14, o texto nos mostra que Jesus, a ver aquela multidão, a olhar aquela multidão, ele se compadece e cura os seus enfermos. Meus irmãos, o olhar de Jesus não é simplesmente o mesmo olhar que eu e você conseguimos ter. Às vezes um olhar a qual nós olhamos somente a pessoa por fora, ou simplesmente um olhar a qual a gente não consegue ver a profundeza da necessidade daquela pessoa. O que eu quero trazer para cada um de nós é mostrar que o nosso Deus, em meio a tudo aquilo que acontecia, em meio a toda aquela multidão, ele consegue olhar para cada uma daquelas pessoas e entender o que realmente aquelas pessoas necessitavam. E o que eu trago então de tranquilidade para o meu coração e para o seu coração é que em todo esse momento a qual nós vivemos, Jesus consegue olhar para cada um de nós e ver o que realmente nós precisamos. O olhar de Jesus não é simplesmente o mesmo olhar que eu e você conseguimos ter de todas as coisas que acontecem, mas o olhar de Jesus é um olhar profundo, um olhar que olha no íntimo de cada ser humano, de cada pessoa a qual ele mesmo criou, para que seja feita a honra e a glória do Senhor. Então, meus irmãos, o que eu deixo para nós de conforto em primeiro lugar é que o olhar de Jesus, ele é profundo, ele é verdadeiro e ele consegue ver absolutamente tudo aquilo que se precisa e que é necessário na vida de cada um. Mas algo surpreendente acontece também no versículo 14, que será a nossa segunda reflexão nesse momento. A compaixão de Jesus. Meus irmãos, além de poder olhar para cada um daqueles, Jesus aqui, ele se compadece de cada um daquelas pessoas. O texto diz que depois que ele se olhou e que ele se compadeceu da multidão, ele curou os enfermos. Exatamente isso. O nosso Deus não é um Deus que olha para cada um de nós, que vê os nossos sofrimentos e nos esquece. Pelo contrário, nosso Deus é um Deus que olha o nosso sofrimento, mas ele se compadece do nosso sofrimento. Mas aí cabe a nós uma pergunta: mas se ele se compadece dos nossos sofrimentos, por que às vezes ele não nos tira desse sofrimento, não nos liberta desse sofrimento, ou porque às vezes nós passamos por esse sofrimento? Meus irmãos, cabe a Deus definir tudo isso. Mas o que eu posso dizer, de acordo com a Escritura, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para aquilo que você vive. Às vezes tudo isso que você está passando aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua vida, de qualquer área, qualquer faculdade, do que você está passando, é que o nosso Deus, ele olha para a sua vida e se compadece.
Pode não estar sendo o momento em que você seja curado, ou que o momento em que você seja liberto de uma dificuldade ou de um problema. Mas o que eu posso dizer, de acordo com as Escrituras, é que Jesus olhou para toda aquela multidão e se compadeceu. Busque Jesus, que Ele há de olhar para você e se compadecer de você. A resposta irá vir no tempo dele. Mas aqui o nosso texto nos deixa algo surpreendente, algo que brilha os meus olhos e nos ensina. No versículo 16, Jesus, porém, disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. O contexto aqui que se mostra é que aquele momento que os discípulos viram que estava a anoitecer, estava a se findar o dia, eles ficaram assustados porque não tinham como dar comida para todas aquelas pessoas. Então eles, na sua mente, o que eles pensam então na circunstância é de buscar a Jesus e pedir para que Jesus mande todos que fossem embora, para que indo pelas aldeias eles pudessem arrumar o que de comer. Mas algo surpreendente acontece. No primeiro a gente vê a incapacidade dos discípulos de suprir todas aquelas pessoas, suprir a necessidade daquelas pessoas. Mesmo que os discípulos tivessem condição financeira, seria difícil reunir grande quantidade de comida, pois no final do texto nos mostra que havia mais de por volta de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então ali, supondo que todos fossem casados e todos tivessem um filho, ali teríamos 15.000 pessoas. Então seria uma grande quantidade para que aqueles homens de uma hora para outra conseguissem arrumar todo o alimento para aquelas pessoas. Então aqui a gente vê a incapacidade dos discípulos de suprir essa necessidade. Mas aqui a gente vê o poder do nosso Deus a suprir toda essa necessidade. Jesus então, sem se preocupar, sem se perguntar ao mesmo, ele pede para que os discípulos deem eles mesmos de comer. Jesus aqui faz uma pergunta a qual os discípulos já tinham a resposta e a qual Jesus mesmo já tinha a resposta. Aqueles homens não poderiam dar o de comer para aquelas pessoas. Aqueles homens não poderiam suprir a necessidade. Somente ele poderia suprir. Então Jesus faz um questionamento àqueles homens e eles então respondem o seguinte: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aqueles homens duvidam que poderiam suprir aquele povo com aquele alimento. Mas então aqui a gente vê um grande milagre do nosso Deus. Jesus então pede para que aqueles homens trouxessem aqueles pães e aqueles peixes. E aqui a gente vê o quanto o nosso Deus, o quanto Jesus, a qual nós cremos, que venceu a morte, é poderoso. Pois ele simplesmente ergue aos céus, ora e agradece a Deus. E tudo isso acontece de uma forma fantástica. Pois então ele parte o pão, parte o peixe, e aqueles homens saem a suprir todo aquele povo, toda aquela multidão. Meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes nós estamos passando por problemas e não conseguimos ver a bondade do nosso Deus. Às vezes nós estamos em lutas ou em medos, a qual nós ficamos presos e não conseguimos ver a bondade do nosso Deus. Em cima, Jesus cura os seus enfermos. Aqui não fala a quantidade de enfermos que ele curou, se ele curou todos, ou se ele ou somente curou aqueles que estavam enfermos. Havia outras pessoas que poderiam não estar enfermos. Aqui ele faz algum milagre, não para todos, mas para alguns. Às vezes você se pergunta por que Deus não tem feito milagres na sua vida. Às vezes você se pergunta por que Deus não tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Mas o que eu quero trazer à sua mente é justamente o que acontece do versículo 17 ao 21. Aqui Jesus faz um milagre a todos. Às vezes o milagre que você quer não é o que Jesus vai operar na sua vida. Às vezes o milagre que você tem buscado não é o que Cristo quer fazer na sua vida. Aqui Jesus ele faz um milagre onde ele alimenta toda aquela multidão. Incontáveis pessoas é alimentado por um milagre de Jesus. Todos os dias você tem que agradecer ao nosso Deus. Todos os dias você tem que colocar diante de Deus e falar: Senhor, obrigado, porque pelo milagre do Senhor tenho alimento à nossa mesa. Pelo milagre do Senhor posso acordar e respirar. Pelo milagre do Senhor posso enfrentar essa pandemia. Pelo milagre do Senhor posso viver mais um dia. Às vezes nós buscamos tantos milagres sobrenaturais, mas esquecemos os milagres que Deus coloca na nossa vida todos os dias. Meus irmãos, são tempos difíceis a qual nós vivemos. São tempos questionáveis a qual nós vivemos. Mas uma coisa que nós não podemos questionar, que o nosso Deus, em meio a toda essa crise, em meio a todos esses problemas, Ele olha a cada um de nós.
Ele ampara cada um de nós e cuida a cada um de nós. O que eu queria deixar para os irmãos era justamente isso. Que nós possamos parar de buscar somente coisas grandes, mas que possamos olhar os simples milagres aos nossos olhos que Deus faz todos os dias. Olhe para a sua família, olhe para o seu lar, olhe para a sua casa. Busque coisas boas a qual Deus tem feito. Eu tenho certeza que há de encontrar tantas que há difícil de contar nos seus próprios dedos. O nosso Deus olha, o nosso Deus se compadece e o nosso Deus faz um milagre na sua vida de acordo com aquilo que é necessário. Às vezes, curar uma enfermidade não é necessário no momento, mas pôr alimento à sua mesa é o mais necessário. Não busque só grandes milagres, mas busque compreender o que Deus faz a todo momento na sua vida. Amém? Que Deus possa assim te abençoar com essa palavra e possa confortar o seu coração nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos amparar. Obrigado, ó Pai, por nos amar. Te peço, ó Deus, que nos ampare a todos os momentos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor olha para nós com um olhar de compaixão, um olhar de amor, e que possamos, ó Deus, compreender que em meio a tudo isso é o que nós vivemos. O Senhor, ó Pai, é um Deus generoso, um Deus, ó Pai, amoroso, um Deus, ó Pai, que cuida de cada um de nós. Que possamos compreender que todos os dias o Senhor faz milagres, e grandes milagres, ó Pai, quer nos suprir a todos os momentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer muito grande trazer a palavra de Deus. E assim até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno.